Oi galera, tudo bem? Bom, esse vídeo é para falar de um livro muito estranho, tá? Que eu ainda não me decidi exatamente como é que eu me sinto sobre ele. O livro chama-se A Passagem Tensa dos Corpos. O livro é de um escritor brasileiro, Carlos de Brito e Melo. Eu fiquei sabendo desse livro através do canal da Gisele, eu vou deixar o link dela ali embaixo para vocês conhecerem o canal dela, que é um chuchu. Ela estava lendo bastante coisa de literatura brasileira contemporânea e ela fez uma listinha de escritores e eu resolvi seguir uma parte dessa lista dela. E esse foi um dos livros que eu decidi ler porque eu gostei bastante da sinopse, da resenha que ela fez. E, assim, casou com a resenha dela, de que tem muitas coisas legais, mas eu tô meio boiando nesse livro ainda. Se você ler a minha resenha escrita, eu acho que você vai entender até um pouco melhor, porque eu sinto que eu não vou ser muito clara nesse vídeo. Bom, ai meu Deus, o livro resolve contar a história de um ser. Então a gente já começa por aí que o personagem principal, eu não sei exatamente o que ele é. Ele pode ser um fantasma, ele tem algumas características de vampiro. Eu não sei muito bem se ele tá numa transição entre vivo e morto, mas ele quer voltar a ser vivo, mas ele tá lá e ninguém vê, mas ele sente coisa, ele come, então ele não pode ser um fantasma. Ele é uma coisa meio estranha. Então assim, eu já não entendi muito bem o que é ele. Ele é um ser, é assim que eu vou designar, tá? Uma coisa. Então, essa coisa narra a nossa história. E essa coisa está procurando voltar a ser viva. Ela um dia foi viva e ela quer voltar a viver. Só que ela está numa transição. E essa transição, para ela conseguir chegar lá, pelo que a gente entende, ele teria, né, que acompanhar a morte de diversas pessoas. Então ele vai assistindo a morte e colecionando esses últimos momentos de morte das pessoas. E ele está na sua última morte. Quando ele assistir essa, ele vai conseguir voltar a uma forma corpórea de novo. Então a gente começa e termina, o livro inteiro se passa praticamente dentro de uma cozinha, em que a gente vê uma pessoa morta no chão, um homem, o pai da família, e essa nossa coisa, esse nosso personagem estranho está ali nessa cozinha e ele começa a contar a história desse personagem com a família dele e intercalar com a história da coisa quando ela era viva. Então, é estranho, é confuso. Você está me entendendo? Eu não sei. Ai, gente. E aí? Bom, e aí, é um negócio que você fica meio estranho, porque ele só pode declarar a pessoa como morta quando a família assume a morte do ente querido. Então tem que ter um ritual fúnebre, tem que ter, sei lá, um velório, uma cremação, um enterro, ou pelo menos as pessoas chorando, constatando, assim, alegando que a pessoa está morta. E nessa família isso não acontece. O pai morre, a mãe e a filha prendem esse cara numa cadeira e eles continuam a rotina como se ele estivesse vivo. Eles colocam comida pro fulano comer, eles limpam a roupa dele, sabe? Eles quase conversam com o cara que está ali morto. O filho não sai do quarto. Durante dias que a gente acompanha essa história, esse menino não aparece e cria-se então várias tensões na casa, porque você tem uma pessoa morta na casa, decompondo, fedendo, e você tem um moleque tenso, preso dentro do quarto, e você fica pensando, será que foi ele que matou o pai? Meu Deus, será que alguém matou e ele sabe quem foi e não quer sair porque deve ser a mãe? Enquanto que a mãe e a filha estão preparando o casamento para a filha. Só que a filha não tem um noivo. Ela comprou vestido, ela compra um enxoval, ela compra tudo, mas ela não tem um noivo para casar. Sei lá, a história é estranha. E ela começa a fazer bastante sentido, sabe? A história, ela vai se amarrando pela questão da tensão. Não é nem a questão da verossimilhança da história, assim, falar, putz, com certeza isso aconteceria. Não, né? Não, espero que não, por favor, né? Mas, fiquei com medo agora. Mas a situação de tensão, de dificuldade, todo mundo tá precisando passar pra frente nessa vida e ninguém tá conseguindo, inclusive a coisa que narra o livro, isso te deixa incomodado. Então isso, assim, foi maestral do livro. Sem contar que tem umas frases poéticas, assim, que você tem que parar, pensar, ler de novo, parar mais um pouco, porque ele solta umas coisas muito bonitas. E ao mesmo tempo que tem a beleza, tem o sonho, o casamento, a transição dessa filha, tem essa mãe que tá presa ao pai, tá tentando ajudar os filhos a passarem pra frente, mas a mãe parece que não passa. O filho não sai do quarto, parece que ele vai fugir de casa, parece que ele vai ficar lá pra sempre. Todo mundo parece que tá indo, acho que menos essa mãe, por isso que eu acho que ela deve ser a culpada do assassinato. Mas ele não conta, é meio triste. Bom, e aí também tem a história da coisa. A coisa conta a história de como ela morreu. E é pesado, gente, é muito pesado a história.
Então tudo vai criando um clímax assim, aí você chega no final e eu não entendi. Eu honestamente boiei. Então, por favor, alguém conversa comigo a respeito, porque eu li umas coisas por aí e, sério, não fez sentido mesmo assim. Por favor, tá? Não entendi o que aconteceu no final. Mas acho que a parte que eu mais gostei do livro é que essa coisa, como ela vive de narrar histórias de mortes alheias, ele diz que ele seria composto apenas por uma língua. Então toda a sensibilidade que a coisa tem é gustativa. Então tudo que ele narra tem gosto. Então é um livro que dá meio fome. Apesar de você estar meio enjoado com a história, é uma coisa que tem sabor, sabe? E ele fala do sabor das comidas, das coisas assim mais simples, mas ele também vai mesclando isso com o sexo. Então tem essa questão do sabor, do prazer sexual e do ato sexual. E ele fala já umas coisas mais tensas, né? Então tem umas partes assim que beira o erotismo, mas um erotismo que é nojento, mas é requintado, porque faz sentido pra estar aqui, não é uma coisa desproporcional, tipo 50 tons de cinza, tá? É legal. Preocupante, mas é legal. E essa questão da língua o tempo todo me deixou, essa língua do falar, do narrar a morte, do memorizar, do perdurar, mas também ser a língua do gosto, é a língua do sexo, gente, é muita coisa. O livro é perturbante, tá? Mas eu achei interessante, mas acho que eu preciso conversar sobre ele com alguém, porque eu tô meio por fora, assim. Indico, pra você poder vir conversar comigo e me explicar, tá? Então a indicação é egoísta, tudo bem? Desculpa, mas tô falando a verdade. Bom, gente, fica aí a dica. Pra esse livro aqui, então tem resenha no blog. Eu terminei de ler um outro que eu não vou fazer resenha em vídeo pra ele. Eu fiz uma resenha escrita, que é No Meio da Noite Escura Tem um Pé de Maravilha, que é um livro infantil mesmo, não é infanto-juvenil, tá? É infantil para umas crianças, sei lá, de até uns 8, 9 anos, acho que o livro faz bastante sentido. Eu fiz a resenha escrita lá, aí vocês podem acompanhar, porque o livro ele é curtinho, ele é bem pequenininho, são de contos, então eu não vou gastar um vídeo inteiro só sobre ele, tá? Então você pode curtir lá no blog, tudo bem, gente? Então, é isso. Beijinho, até o próximo vídeo.